Bem-vindo à parte 4 da série completa sobre as 48 leis do poder de Robert Greene. Hoje vamos revelar 3 leis que operam no nível das relações e influência psicológica. Leis sobre como energia emocional se espalha, como criar dependência estratégica e como desarmar oponentes através de generosidade calculada. Estes não são conselhos de relacionamento. São táticas que cortesãos, manipuladores e estrategistas usaram para controlar pessoas sem que elas percebessem. Se inscreva no canal Magnum Mentes e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta série. Ainda temos 12 partes pela frente. Prepare-se para entender o lado invisível do poder. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Se você assistiu às partes anteriores desta série, já conhece 9 leis fundamentais do poder. Se está chegando agora, os links para as outras partes estão na descrição. Mas você pode começar por aqui tranquilamente. Cada parte funciona independente. As leis que você já conhece dessa série te ensinaram estratégias diretas e visíveis. Mas existe outro nível de poder. Mais sutil, mais psicológico, mais perigoso justamente porque é invisível. Lei número 10. Infecção. Evite os infelizes e os azarados. Você pode morrer pela miséria de outra pessoa. Estados emocionais são tão infecciosos quanto doenças físicas. Você pode se sentir ajudando a pessoa afogada, mas ela apenas te puxa para baixo com ela. Os infelizes, às vezes, trazem sua própria infelicidade consigo e vão infectar você. Quando você vê desgraça perpétua em alguém, é gerada internamente e você é a próxima vítima. Os azarados criam uma nuvem negra que os segue para todo lugar. A associação com eles traz desastre para você. Esta é uma das leis mais controversas do livro, porque parece cruel, parece falta de compaixão. Mas Robert Greene está descrevendo um fenômeno real que qualquer pessoa honesta já observou. Energia emocional é contagiosa, e algumas pessoas são fontes constantes de energia destrutiva. Lord Byron era a figura magnética do romantismo inglês, poeta talentoso, carismático, mas também profundamente destrutivo para todos ao seu redor. Pessoas entravam na órbita de Byron cheias de vida e esperança, e saíam em espirais de tragédia, depressão, ruína financeira ou morte prematura. Percy Shelley, poeta brilhante por direito próprio, aproximou-se de Byron em 1816. Sua esposa Mary Shelley observou com horror Byron lentamente drenar a energia vital de Percy. A infelicidade crônica de Byron, sua visão cínica do mundo, seu comportamento autodestrutivo, tudo isso era profundamente contagioso. Percy, antes produtivo e otimista, tornou-se progressivamente melancólico e errático após anos na companhia de Byron. Seus escritos ficaram mais sombrios, sua saúde deteriorou. E Percy morreu jovem aos 29 anos, em circunstâncias trágicas, após anos vivendo na órbita gravitacional destrutiva de Byron. Mary Shelley escreveu depois que Byron era como buraco negro emocional. Sugava a luz de todos ao redor. Não por maldade consciente, mas por natureza fundamental. Ele carregava a infelicidade como vírus e infectava todos próximos. Essa lei não é sobre crueldade com pessoas passando por momento difícil. Todos nós passamos por crises temporárias. É sobre reconhecer pessoas para quem infelicidade não é fase, é identidade permanente. Essas pessoas existem. E são perigosas não por malícia, mas por contágio emocional. No mundo corporativo moderno, isso se manifesta claramente em colegas cronicamente negativos. Você conhece o tipo. Eles reclamam constantemente. Sobre tudo. Sobre o chefe. Sobre os colegas. Sobre o escritório. Sobre o café. Sobre o tempo. Não importa o que aconteça, eles encontram o lado negativo. Vem problema em cada solução. Obstáculo em cada oportunidade. E se você passa tempo demais com essas pessoas, algo insidioso acontece. Você começa a absorver essa negatividade. Começa a ver o trabalho através dos olhos deles. Seu próprio otimismo e energia começam a murchar. Você entra em reuniões já esperando que sejam perda de tempo. Porque a pessoa negativa te disse que seria. E essa profecia autorrealizável drena sua produtividade e felicidade. A aplicação prática dessa lei exige discernimento brutal e fronteiras firmes. Primeiro, identifique pessoas em sua vida que sistematicamente trazem energia negativa. Não pessoas passando por divórcio difícil. Não pessoas lidando com doença na família. Não crises temporárias. Mas pessoas para quem infelicidade é estado permanente de ser.
Segundo, limite drasticamente sua exposição a essas pessoas. Se é colega de trabalho, mantenha interações estritamente profissionais. Se é amigo de longa data, reconheça que a amizade não te obriga a absorver toxicidade emocional. Se é familiar, estabeleça fronteiras claras sobre quanto tempo e energia você pode dedicar. Terceiro, proteja sua energia emocional como você protegeria sua saúde física. Você não passaria horas em quarto fechado com pessoa gripada. Por que passaria horas com pessoa emocionalmente tóxica? Sua energia emocional é recurso finito e precioso. E algumas pessoas são vampiros emocionais que drenam esse recurso sem nem perceber o que estão fazendo. Esta lei não te transforma em pessoa fria. Te transforma em pessoa que entende que você não pode ajudar ninguém se você mesmo está afundando. E a associação com os perpetuamente infelizes te puxa para baixo inevitavelmente. Lei número 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter sua independência você deve sempre ser necessário e desejado. Quanto mais você é dependido, mais liberdade você tem. Nunca ensine o suficiente para que possam fazer sem você. Faça pessoas dependerem de você para felicidade e prosperidade e você não terá nada a temer. Nunca permita que sejam completamente independentes de você. Esta lei vai contra todo o discurso moderno sobre empoderamento e independência. Mas Robert Greene está descrevendo realidade crua. Dependência é moeda de poder. Quem controla o que outros dependem, controla os próprios dependentes. Otto von Bismarck foi mestre absoluto desta lei. Como chanceler da Alemanha unificada sob Kaiser Wilhelm, Bismarck construiu sistematicamente um sistema onde ele se tornou indispensável. Ele controlava política externa, política doméstica, relações militares. Mas fazia isso de maneira tão sutil que o Kaiser sentia que ainda comandava. Bismarck criou complexidade deliberada. Ele era o único que entendia completamente o mosaico de alianças europeias que havia construído. Único que mantinha canais diplomáticos com todas as grandes potências. Único que podia navegar as tensões internas entre diferentes facções alemãs. E fez isso de propósito. Tornou-se indispensável ao tornar o sistema impenetrável sem ele. Quando Kaiser Wilhelm morreu e seu neto Wilhelm sumiu, o jovem Kaiser queria governar sem a sombra de Bismarck. Queria ser independente. E forçou Bismarck a se demitir em 1890. Foi vitória de curto prazo e desastre de longo prazo. Wilhelm II rapidamente descobriu que o sistema de Bismarck era impenetrável sem Bismarck. Alianças começaram a desmoronar. Política externa alemã entrou em caos. E 2 décadas depois, a Alemanha estava na Primeira Guerra Mundial, parcialmente porque perdeu o único homem que entendia como navegar a complexidade europeia. Henry Kissinger aplicou versão moderna desta mesma lei como secretário de Estado sob Richard Nixon. Kissinger tornou-se o único que entendia completamente a estratégia de detente com a União Soviética e abertura para a China. Criou canais diplomáticos secretos que só ele controlava. Mantinha relacionamentos pessoais com líderes estrangeiros que ninguém mais tinha. Nixon, apesar de ser presidente, dependia totalmente de Kissinger para negociações críticas. Essa dependência deu a Kissinger poder imenso. Ele não era apenas funcionário executando ordens. Era arquiteto da política externa americana. E sua indispensabilidade o protegeu mesmo quando Nixon caiu no escândalo Watergate. Kissinger sobreviveu porque era necessário demais para ser descartado. No mundo corporativo, funcionários verdadeiramente indispensáveis têm segurança e poder de negociação que outros não têm. Mas indispensabilidade real não vem de simplesmente trabalhar duro. Não vem de fazer tudo sozinho. Isso te torna ocupado, não poderoso. Indispensabilidade real vem de 3 fontes. Primeira fonte, conhecimento crítico que só você possui. Você entende sistema complexo que mantém a empresa funcionando. Você conhece código legado que ninguém mais entende. Você tem expertise técnico único. Segunda fonte, relacionamentos exclusivos. Você tem acesso a clientes-chave que não trabalham com mais ninguém. Você mantém relacionamentos com fornecedores críticos. Você conhece pessoas certas em indústria. Terceira fonte, controle de gargalos. Você é o único ponto pelo qual certas decisões ou aprovações devem passar. A aplicação prática exige equilíbrio delicado. Você quer ser indispensável, mas não de forma que te prende. Ser único que sabe fazer algo operacional te torna escravo desse trabalho. Ser único que entende estratégia te torna arquiteto com poder. Grande diferença. Identifique habilidade ou conhecimento único que você pode desenvolver e controlar. Não algo que qualquer um pode aprender em curso online de 3 meses.
Algo que exige anos de experiência, relacionamentos construídos ou expertise profundo. Torne-se o expert incontestável naquela área. A pessoa que resolve problemas específicos que ninguém mais resolve. Mas cuidado com a armadilha. Nunca seja indispensável de forma que te sobrecarrega ou te impede de crescer. Seja indispensável de forma que te dá poder de negociação. Poder de dizer não. Poder de estabelecer termos. Porque quanto mais dependem de você, mais liberdade você paradoxalmente tem. Deixe nos comentários em que área você poderia se tornar verdadeiramente indispensável. Que conhecimento ou relacionamento único você poderia desenvolver? Lei número 12. Use honestidade e generosidade seletivas para desarmar sua vítima. Um gesto honesto e sincero pode cobrir dezenas de atos desonestos. Generosidade desarmante e bem colocada pode cegar pessoas seletivamente para suas verdadeiras intenções. Ao render-se antes que precise, você cria a atmosfera de honestidade que desvia suspeitas. Generosidade é sinal de poder, e poder sempre atrai. Esta é talvez a lei mais maquiavélica do livro inteiro, porque transforma virtudes, honestidade e generosidade, em ferramentas de manipulação. Robert Greene está mostrando que no jogo do poder, até mesmo bondade pode ser arma quando usada estrategicamente. Al Capone, um dos criminosos mais violentos da história americana, era mestre desta lei. Capone construiu império através de brutalidade extrema. Assassinatos, intimidação, extorsão. Mas publicamente, cultivava a imagem de benfeitor generoso. Durante a Grande Depressão, quando milhões de americanos passavam fome, Capone abriu refeitórios que serviam refeições gratuitas para pobres em Chicago. Doava generosamente para orfanatos. Distribuía dinheiro pessoalmente em bairros carentes. Pagava contas médicas de famílias necessitadas. E essa generosidade calculada criava base massiva de apoio popular que tornava ações policiais contra ele politicamente complicadas. Pessoas defendiam Capone. Escondiam ele. Mentiam para protegê-lo. Porque viram apenas o lado generoso. A generosidade seletiva cegava as pessoas para os crimes brutais. Conquistadores inteligentes ao longo da história usavam essa mesma tática. Quando Alexandre o Grande conquistava uma cidade após cerco sangrento, frequentemente mostrava generosidade surpreendente aos derrotados. Poupava líderes que se rendiam, respeitava templos locais, permitia a continuação de costumes tradicionais, distribuía riqueza para a população local. Isso não era bondade altruísta. Era estratégia brilhante. Essa generosidade desarmava a resistência psicológica. Quebrava a narrativa de Alexandre como tirano brutal. E cidades seguintes no caminho de sua conquista rendiam-se mais facilmente porque a generosidade de Alexandre era famosa. Um ato de generosidade estratégica em uma cidade comprava a rendição de 10 cidades seguintes. Economia brutal de violência através de generosidade calculada. No mundo corporativo moderno, negociadores experientes usam versão sofisticada desta lei. Eles concedem generosamente em pontos que não importam muito estrategicamente. Preço de item secundário. Prazo de entrega flexível. Termos contratuais menores. E essa generosidade aparente cria múltiplos efeitos psicológicos poderosos. Primeiro, cria dívida psicológica. A outra parte na negociação sente obrigação inconsciente de retribuir. Segundo, desarma suspeita. Se você foi generoso em 5 pontos, a outra parte assume boa fé e baixa guarda. Terceiro, torna pedidos posteriores mais aceitáveis. Quando você finalmente pede concessão no ponto que realmente importa para você, a outra parte se sente obrigada a concordar porque você foi tão generoso antes. Esta é reciprocidade como arma. E funciona porque está programada profundamente na psicologia humana. Quando alguém nos dá algo, sentimos pressão automática para retribuir. Negociadores manipuladores exploram esse instinto impiedosamente. Dão pequenas coisas que não custam muito, para receber grandes coisas que valem muito. A aplicação prática desta lei exige timing preciso e seletividade absoluta. Generosidade aleatória não funciona. Não cria o efeito desejado. Generosidade deve ser 3 coisas simultaneamente. Primeiro, visível. As pessoas precisam testemunhar sua generosidade. Segundo, inesperada. Se é esperada, perde poder de surpresa. Terceiro, estrategicamente posicionada, antes de você precisar pedir algo importante. Use generosidade quando precisa desarmar desconfiança natural de alguém. Use quando precisa criar dívida emocional que pode cobrar depois.
Use quando precisa construir reputação de pessoa justa e generosa que esconde intenções mais calculadas em outras áreas. Mas nunca seja generoso o tempo todo com todos. Isso não é estratégia. É ingenuidade. Generosidade seletiva é arma. Generosidade constante é fraqueza. E sempre lembre que esta lei funciona nos dois sentidos. Quando alguém é surpreendentemente generoso com você, especialmente pessoa em posição de poder ou competição, pergunte-se: o que eles querem? Que concessão estão preparando o terreno para pedir? Porque generosidade genuína existe. Mas no contexto de poder, generosidade frequentemente tem preço. E esse preço será cobrado eventualmente. Agradeço imensamente por permanecer no vídeo até aqui. Você está entre os poucos que realmente buscam entender como o poder funciona além das ilusões confortáveis. O que vem a seguir integra tudo. As leis 10, 11 e 12 formam um sistema integrado de controle através de relações humanas. Quando você as combina conscientemente, criam rede de poder invisível mas extremamente forte. Você controla dinâmicas relacionais sem uso de força direta ou ameaças óbvias. E esse tipo de controle é mais duradouro que poder baseado em coerção. Lei 10 funciona como filtro de proteção. Ela te ensina a proteger sua energia emocional dos vampiros emocionais que existem em todo o ambiente. Você aprende a identificar fontes de contágio emocional negativo e corta ou limita drasticamente a exposição. Isso preserva sua energia para investir estrategicamente em relacionamentos produtivos. Lei 11 te posiciona como centro necessário de rede de relacionamentos. Você identifica como se tornar indispensável. Desenvolve conhecimento único. Constrói relacionamentos exclusivos. Controla gargalos críticos. E quanto mais pessoas dependem de você, mais liberdade e poder você tem. Você se torna centro gravitacional de sua esfera de influência. Lei 12 te dá a ferramenta para desarmar resistência e criar dívidas emocionais. Através de generosidade calculada e honestidade seletiva, você constrói reputação que te protege e te dá crédito social que pode ser gasto quando necessário. Você parece bom enquanto acumula poder. A combinação dessas três leis cria posição extremamente poderosa. Você está protegido de influências destrutivas pela Lei 10. Você é centro de rede de dependências pela Lei 11. E você tem reputação de generosidade que desarma suspeitas pela Lei 12. Resultado, você tem controle profundo sobre dinâmicas relacionais sem que as pessoas percebam a extensão desse controle. Este é poder no nível mais sofisticado. Não é domínio óbvio, é influência invisível. Não é força bruta, é manipulação de estruturas sociais e emocionais. E é exatamente por isso que é mais efetivo e duradouro. Porque as pessoas não resistem ao que não veem. Mas existe responsabilidade ética profunda em conhecer essas leis. Você pode usar esse conhecimento para proteger-se de manipulação. Isso é defensivo e justificável. Você pode usar para construir relações onde você tem posição forte mas justa. Isso é estratégico mas não destrutivo. Ou você pode usar para manipular pessoas de forma predatória. Isso é possível mas destrutivo a longo prazo. Robert Greene te dá o conhecimento. Como você usa é escolha sua. Mas pelo menos agora você conhece as regras do jogo. E conhecimento é sempre melhor que ignorância, mesmo quando o conhecimento é desconfortável. Qual dessas três leis você precisa aplicar urgentemente? Você precisa cortar pessoas tóxicas. Precisa se tornar indispensável. Precisa usar generosidade estrategicamente. Deixe nos comentários. Inscreva-se no Magnum Mentes e ative as notificações para a parte 5, onde revelaremos as leis 13, 14 e 15. O jogo das 48 leis continua. Você está jogando conscientemente agora.